Olá, eu me chamo Emanuele e este podcast é o resultado das reflexões construídas ao longo da disciplina Educação Especial, Processo de Escolarização e Desigualdades Sociais, enfoques conceituais, que compõem a grade curricular do mestrado profissional Educação e Docência da UFMG. A questão que trago como norteadora é quais são os aspectos que levam os jovens a não continuar os estudos, interrompendo a vida acadêmica? De início, devo dizer que essa é uma questão que me chama a atenção, pois em minha prática profissional e pedagógica tenho trabalhado com jovens estudantes do ensino médio. A maioria desses jovens querem adentrar o universo do ensino superior e estão buscando formas de tornar isso real. Mas antes de dar continuidade a esse assunto e buscar responder respostas para a questão, abro um parênteses para pontuar que o Estatuto da Juventude considera que o jovem é aquele indivíduo que possui entre 15 e 29 anos de idade. Nesse sentido, a minha questão considera tanto a evasão escolar presente no ensino médio, quanto a não entrada desses jovens no ensino superior ou a evasão que existe nas universidades. Para mensurar os dados, segundo a Semesp, somente em 2021, cerca de 3,42 milhões de estudantes largaram a universidade, e do percentual total de jovens na faixa etária que compreende o ensino médio, 4,4% estão fora da escola. Sem dúvida, ao saber desses dados, ficamos chocados, não é mesmo? Principalmente se entendermos que 4,4% compreende 407,4 mil jovens. Fechando parênteses, e para dar continuidade às reflexões que fiz durante esse período, principalmente com as leituras incentivada pela professora Sirlene, a cada texto eu tentava fazer possíveis conexões, que me possibilitariam chegar à questão para uma pergunta inicial. Ou seja, o que leva os estudantes a desistirem da escola ou a desistirem da faculdade? No primeiro texto estudado, Pato abordou o preconceito que os alunos de escolas pobres sofreram na década de 1980. No livro A Produção do Fracasso Escolar, a autora tem como viés entender como é a relação da escola com os alunos das camadas mais populares. Visto que se passaram quase 30 anos da escrita desse livro, a dúvida é: será que de lá para cá as coisas mudaram? Como é o tratamento recebido pelos alunos pobres em suas escolas? Já no livro Bourdieu e a Educação, escrito por Nogueira e Nogueira, é possível compreender que a escola é um espaço de reprodução de desigualdades sociais. Seria, portanto, este um fator que implica diretamente na desistência dos alunos pela própria vida escolar? Foi possível compreender também que as condições sociais e econômicas das famílias influenciam na escolarização dos filhos. Deste modo, uma segunda questão a qual nomeei de questão secundária me chamou a atenção. É possível que somente os estudantes das classes econômicas mais baixas não dê continuidade aos estudos? Até este ponto de construção nessa disciplina, todos os caminhos me levavam a acreditar que sim. Por isso filtrei a minha análise, até porque não temos relatos grandiosos de estudantes das classes dominantes nessa situação. Então me dispus a ser seletiva e entender por que os estudantes mais pobres abandonam os estudos. Para dar continuidade, no texto intitulado Deficiências e Escolarização, Novas Perspectivas de Análise, escrito por Bueno, Mendes e Santos, os autores contribuem com uma análise das políticas de inclusão escolar, em que é possível pensar sobre a preparação dos professores para encarar todos os perfis de alunos, inclusive aqueles que apresentam alguma deficiência ou necessidade especial. Estes aspectos também se conectam ao texto Políticas de Educação Especial no Brasil, no início do século XXI, escrito por Garcia. Em Escolarização no Brasil, articulando as perspectivas de gênero, raça e classe social, escrito por Ferraro, há uma articulação entre gênero, raça e classe social e a vida escolar. Essa análise se perpetua nos próximos textos trabalhados: Deficiência, Raça e Gênero, Análise de Indicadores Educacionais Brasileiros, escrito por Pereira, e as relações de classe, raça e gênero na Constituição da Deficiência Intelectual, de Bueno e Santos. Sendo assim, sobre as três dimensões que mais se conectam à questão norteadora, busquei fazer um paralelo a algumas pesquisas. Sobre a dimensão gênero, um relatório da Unesco deixa evidente que no mundo todo, apenas 88 homens estão matriculados na educação superior para cada 100 mulheres.
Em 73 países, menos meninos do que meninas estão matriculados no ensino médio, e o oposto, ou seja, menos meninas do que meninos, estão matriculados no ensino médio em 48 países. Na dimensão raça, os jovens negros de 15 a 29 anos são a maioria nas estatísticas de evasão escolar, somente no ensino básico. Isso soma uma taxa de 71,7% dos alunos que abandonam os estudos. A fonte é do PNAD, 2019. Por questões que considero lógicas, e eu estava bem resistente em buscar dados que se encaixem na dimensão classe social, mas por curiosidade também fiz uma breve pesquisa e me deparei com uma matéria da CNN Brasil, que afirma que 92% dos jovens mais ricos até 19 anos haviam terminado o ensino médio até 2021. Já entre os jovens mais pobres, apenas 58,8% concluíram essa etapa da vida escolar. Com o texto A Desigualdade Invisível, o papel da classe social na criação dos filhos em famílias negras e brancas, Laureano levanta muitas questões acerca da criação dos filhos e da relação destes com o estudo. Me lembrou, portanto, de uma reportagem do portal G1, em que uma professora falava sobre a evasão escolar, e na fala dela, os estudantes alegavam que tinham que trabalhar para ajudar no sustento da casa. A mesma reportagem menciona que o EJA tem sido uma opção para os alunos do ensino médio, já que grande parte desses precisam trabalhar durante o dia para complementar a renda de suas famílias que sofrem necessidades financeiras. Para finalizar minha reflexão, acredito que essa pergunta pode embasar várias pesquisas, servir de direcionamento e ser também destrinchada para vários pontos de vista e de análise, e também de contribuição social. Todavia, posso afirmar com certeza, os índices de evasão escolar e de não acesso ao ensino superior ou evasão aos cursos superiores estão presentes nas camadas mais populares e de forma exorbitante. Um dos fatores que mais prejudicam os jovens a darem continuidade aos estudos é a necessidade de adentrar o mercado de trabalho para ajudar suas famílias. Frente a isso, com todo o conhecimento adquirido com essa disciplina e através das leituras realizadas, sinto que a minha pergunta está a mais um passo à frente em ser respondida, e tenho a sensação de ter completado o preenchimento de algumas hipóteses levantadas ao iniciar o aprendizado. Agradeço a você por ter me ouvido até aqui e espero que essa questão também te atravesse. Afinal, precisamos entender o porquê ainda existe tantos jovens brasileiros fora das salas de aula, seja elas do ensino médio ou do ensino superior.